Bem-vindos ao Dispositivo, eu sou Eduardo Lopes. Nos 2 primeiros episódios da temporada, falamos sobre como grupos sociais e instituições se reorganizaram para sobreviverem à crise causada pela Covid-19. Hoje, vamos conversar sobre como uma gigante multinacional usou a comunicação como um dos seus pilares para se adaptar à pandemia. A gente tenta explorar ali um pouquinho das estratégias lançadas pela Uber, olhando ela enquanto organização, né, e tentando entender como que essas estratégias se transformaram, né, em termos de formas, né, de táticas para continuar ofertando mobilidade, né, nesse período de pandemia, que é visto enquanto um período de crise, de risco, né, que trouxe para a sociedade uma diversidade de lógicas que a gente teve que se adaptar para enfrentar esse momento. Essa é a professora Anaís Bertoni. Anaís é publicitária, mestre em Design, Inovação e Educação e doutora em Comunicação Social. Ela é professora e coordenadora do curso de Publicidade na Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, Anaís fala sobre seu artigo As Estratégias de Comunicação da Uber, a Mediatização da Inovação e a Conjuntura de Risco Covid-19, que foi publicado no dossiê Práticas e Estratégias de Comunicação Organizacional no Cenário Pandêmico, da revista Dispositivo. A Uber é uma empresa presente em 70 países e que, de tão popular, virou sinônimo de plataforma de mobilidade urbana. Anaís fala sobre como a companhia mudou até o modo como nós pensamos sobre o deslocamento das cidades. Dinâmica, lógicas, matriz interacional são termos que a gente utiliza muito nas pesquisas em comunicação, especialmente na nossa linha de mediatização. Eu vou tentar explicar um pouquinho, então, como que a gente entende esse conceito, né, e como que eu abordo esse conceito também dentro do meu texto. Então, a dinâmica, ele é um termo que eu utilizo para explicar o funcionamento de algumas lógicas. No caso da minha pesquisa, a gente entende como as lógicas de mobilidade, né? Então, olhando isso e pensando essas dinâmicas, enquanto o sistema de transporte individual de passageiros funciona, como que ele é afetado pela comunicação digital, pelo atravessamento, né, dessas plataformas surgindo para operacionalizar o serviço de transporte, né? E quando a gente tem esse processo, então, de mediatização, né, de um campo, né, ou seja, um campo que tem suas práticas sendo afetado por essas lógicas, né, de comunicação, essas lógicas de mídia, que vão atravessando as práticas sociais, né, desses campos, a gente vai ver que tudo isso vai originar o que a gente entende como uma matriz interacional de comunicação. Então, dinâmica, propriamente, seria as práticas de como funciona aquele campo. Então, o campo da mobilidade, pensando o transporte individual de passageiros, né? Se a gente comparasse com o táxi, como é que o táxi opera, né? A gente pode chamar ele na rua, abanar, pode ir no ponto de táxi, ou mesmo ligar e que o táxi vem te buscar, né, naquele ponto de referência que você deu, o endereço. Depois você conversa com o motorista, ele te leva para um determinado lugar, né, que é o seu destino. O que acontece com a digitalização? Começam a surgir essas interfaces, que detêm ali uma série de informações, ícones, símbolos que vão ser operacionalizados por algoritmos, que vão fazer com que aquela interface gráfica tenha funções e que o usuário possa interagir com aquela oferta, né? Que geralmente tem uma organização por trás, né, dela para chegar a essa possibilidade, então, para as pessoas, né, que vão utilizar esse serviço. Então, a dinâmica é isso, como é que a gente transforma esse campo, né, no caso da minha pesquisa da mobilidade, dentro dessa lógica interacional, né? Então, a gente usa muito dinâmica nesse sentido. As lógicas, por sua vez, a gente vai entender enquanto processos que vão ser estabelecidos por meio de práticas sociais que vão se transformando ao longo do tempo em padrões, né, ancorados por processos de experimentações. Então, as pessoas começam
a interagir, a fazer determinada, né, ação, por exemplo, para chamar o táxi, e aquilo vira um padrão, né, ancorado, né, a gente chama também, né, o ônibus na parada abanando. Então, o aceno, ele não deixa de ser uma lógica para chamar o transporte. E no caso da Uber, por exemplo, esse aceno se tornou virtual, né, a gente faz isso por meio de um botão que é acionado dentro dessa matriz interacional, né, que é o outro conceito, então, que é legal de explicar também. A matriz interacional, ela vai incorporar o que a gente entende por gramáticas de produção, né, que são ali todo aquele repertório que é necessário incorporar na interface para que o usuário entenda que ação que ele tem que fazer para chamar o carro, por exemplo, e ao mesmo tempo o usuário que é motorista entenda que ação que ele tenha que fazer para aceitar a viagem que está chegando para ele também, né? Então, essas matrizes, elas incorporam essas gramáticas, as operações de mobilidade que se circunscrevem dentro, né, da plataforma para fazer você escolher o destino, aparecer o preço, pagar a viagem, né? Então, dentro dessa dinâmica do transporte, e tudo isso atrelado à própria oferta e aos interesses da Uber, que é a plataforma, é a organização, digamos assim, que oferece essa plataforma para a sociedade, né, por meio de um serviço de mobilidade. Então, a gente pode dizer que essa matriz ela vai incorporar todas essas lógicas e essas dinâmicas algorítmicas e também de interface para operacionalizar a mobilidade das pessoas nas cidades que utilizam, né, esse serviço. Em 2014, a chegada da Uber ao Brasil causou grandes impactos e muitas reações negativas, mas também deixou evidente uma importante estratégia de comunicação da empresa, se adaptar ao cenário local. Quando a Uber surge no Brasil, digamos assim, quando ela vem, ela, né, começa a ofertar o serviço aqui, ela escolhe o Brasil, né? E pelo que a gente foi descobrindo ao longo da pesquisa, ela foi escolhendo as cidades, né, também, com uma série de critérios. Então, assim, eu tenho muito a impressão, a partir dos dados que eu fui coletando e que eu fui encontrando, né, ao longo da pesquisa, que, primeiro, né, o Brasil, ele é um país gigante, né, em que a gente sabe que nem todas as pessoas trabalham com um contrato formal, existe também muitos contratos informais de trabalho, então isso é uma oportunidade para empresas que nem a Uber, que tem todo esse contexto de trazer no bojo da sua oferta, né, eles falam em inovação, né, então tem uma questão aí, né, de não ser regulamentado, né, toda uma questão que a gente foi acompanhando ao longo do tempo. Então, acho que o Brasil era um país muito propício também para eles chegarem e tentarem implantar aqui o serviço a partir de todas essas questões, né, que a gente tem do trabalho, características de desigualdade, etc., né, com essa abordagem de ser fácil de ganhar dinheiro usando essa plataforma. A pessoa pode trabalhar sem chefe, ser empreendedor de si mesmo, né, e todas essas formas de comunicação que a gente vê a Uber tratando, né? Então, essa é uma primeira questão. A ordem com que a Uber vai implantando também esse serviço nas cidades brasileiras, ela segue na época, né, que ela veio, 2014, 2015, as cidades que tinham o maior PIB. Então, ela chega ali Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, não lembro bem se a ordem é essa, né? E Porto Alegre é a quinta cidade. Então, ela seguiu exatamente a ordem das maiores cidades com maior PIB. E depois ela foi, né, indo para as demais capitais e cidades importantes, né, que tiveram uma capacidade ali de ir absorvendo esse serviço. Então, ela vai ali, né, trabalhando isso. E eles vão, aos poucos, trabalhando estratégias de identificação. Então, na época que a Uber chega no Brasil, no Rio, era a época da Copa, de 2014. Eles lançaram um serviço com o Uber Black. Eles convidaram um radialista que era conhecido na cidade, que era um influenciador, né, para começar a trabalhar a difusão, né, da plataforma
aproveitaram um momento em que tinham muitos estrangeiros no país, que provavelmente já conheciam a plataforma dos seus países, né, que a Uber, antes de chegar no Brasil, tinha passado já Estados Unidos e Europa, né, Estados Unidos onde ela surgiu, e, né, diversos países da Europa que também apresentaram problemas, né, mas isso é outro assunto. E depois São Paulo, daí também ele vai com a Alessandra Ambrosio, né, chegando num evento da embaixada inglesa. Então sempre a estratégia estava articulada com a chegada do Uber Black, uma pessoa conhecida e uma estratégia de influência. Junto a isso, eles lançavam um release no blog deles, institucional, e sempre fazendo promoções também ligadas a uma característica da cidade. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, São Paulo, coração financeiro, cosmopolita do Brasil, e assim por diante. Quando eles chegam em Porto Alegre, eles chegam numa dinâmica diferente. Né? O que eu observei? O Rio Grande do Sul tem por característica ser muito bairrista, né? Ser, até pela história, né? Um estado que tem ali uma questão de defender suas fronteiras, isso, né? Muito arraigado à cultura do gaúcho. Então, eles viram o que estava acontecendo nessas cidades, né? E eles já estavam preparados para quando a Uber chegasse aqui. Então, quando a Uber pisou aqui no solo gaúcho, ele já foi visto enquanto um invasor, enquanto alguém que estava chegando ali para ameaçar o que já era próprio daqui, que era o serviço de táxi. A gente já tinha um serviço próprio que funcionava e que aquele era, digamos assim, legal e era a modalidade, né, específica utilizada. Então, a gente foi analisando que essas estratégias também elas tiveram que ser um pouquinho diferente. Aqui eles não começaram com o Uber Black, eles começaram com o Uber X, mas eles também utilizavam a estratégia de identificação. Então, eles foram trabalhando primeiro com a imprensa, para ir comunicando devagarinho. Depois, na época, o CEO, né, da Uber foi na Rádio Gaúcha, que é uma rádio aqui da RBS, que é o principal veículo, né, de comunicação que a gente tem aqui no Sul, o maior, e comunicou que ia chegar no dia tal, e daí se a pessoa baixasse o aplicativo, tinha uma telinha em que eles falavam, né, Porto Alegre, o teu Uber chegou, utilizando, né, a segunda pessoa, os pronomes que nem a gente fala, né, que é uma coisa muito aqui própria de quem é do Sul. Eles colocaram a imagem também gráfica da Uber na frente da usina do gasômetro, que é um símbolo da arquitetura ali da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, da capital, ou seja, utilizava vários elementos para criar essa identificação, como quem queria dizer assim, olha, a gente também é daqui, a gente também faz parte desse local. Né? Então, a gente vai percebendo que as estratégias de comunicação, de implantação da Uber, elas eram muito baseadas nessa questão de chegar no lugar e tentar absorver a cultura, tentar se colocar presente como se fosse parte já daquele ambiente. Então, ela personalizava isso para cada região. Né? E, obviamente, a gente vai observando aqui no Sul uma estratégia de recepção por parte dos taxistas muito negativa, eles foram para a guerra contra a Uber. Né? Teve uma manhã que o nosso monumento do Laçador, ali na frente do aeroporto, ele amanheceu com uma faixa, né, que os taxistas provavelmente colocaram escrito fora Uber, né? Então, como quem demarcava aquele território. E daí essa estratégia ela foi perpassando várias coisas, né? A gente vai vendo que a Uber vai lançando lobby também com o poder público, eles tentam colocar aqui que a lei ela não incorpora a questão tecnológica, que a tecnologia vem, ela muda essas dinâmicas, né? De alguns campos sociais, e isso não dá tempo de ser mudado na lei, porque a lei vai demorar muito mais tempo, né, para mudar, porque isso tem que passar, né, por diversos órgãos, né, institucionais, etc. e tal. Né? Então, a gente vai vendo e vai acompanhando todas essas transformações.
Até que tem um momento, obviamente, que isso se estabiliza, né? Diversas campanhas, né? Outras plataformas surgem, elas se unem, eles vão pressionar o poder público para criar uma categoria que então comece a regularizar o serviço ofertado pelas plataformas, que nem a Cabify, que chegou também um pouquinho depois, né? A 99 também, que apesar, né, de também trabalhar com os táxis, ela também é vista como um serviço, né, de plataforma. Mas chega um momento que isso se estabiliza, né? Depois chega ali uma regularização do serviço e aquilo parece que normaliza. A inovação, então, digamos assim, vai sendo aceita aos poucos depois de passar por diversos enfrentamentos e recusas, o que a gente vê que é bem natural também, né? Quando se fala de inovação, né? E chega alguma coisa nova para mudar, né? Ou transformar alguma prática. Mas e num contexto de reclusão e isolamento social? Como poderia sobreviver uma empresa cujo principal serviço é a mobilidade? Quando vem a pandemia e se começa, né, a ter essa questão do isolamento social, porque ninguém sabia como é que o vírus, né, funcionava, a gente vai vendo as pessoas morrendo, então o que chega para nós é que não podia circular. E como que uma plataforma que depende da circulação das pessoas, depende da mobilidade, iria sobreviver? Né? Então, eles mesmos colocaram, né, que foi um momento em que se ficou pensando qual seria a solução, porque diminuiu muito a receita da organização nessa época, né? Eles também, né, segundo eles, né, a gente não pode afirmar que eles falavam isso, porque tudo que sai na imprensa, né, quando tem essa questão capitalista por trás, a gente fica pensando a dinâmica, né, de quem são os interesses que estão aí. Mas eles falavam, a gente também, como é que a gente ia, né, incentivar que os nossos parceiros circulassem nesse contexto de crise, né, dessa conjuntura da Covid. E daí, assim, eles vão tomando algumas ações que são meio bruscas em alguns países, até isso antes mesmo do Brasil. Eles vão bloqueando contas de usuários, né? Porque no México teve um caso, inclusive, de um motorista parceiro que levou uma pessoa que estava contaminada. Então, obviamente, ele deve ter reportado que ele se contaminou e a Uber pegou e bloqueou as contas de todos os passageiros que tiveram carona daquele motorista. Só que eles simplesmente bloquearam as contas dos passageiros sem informar eles. E depois que surgiu, eles só lançaram uma nota geral. Então, no Twitter, tem uma moça mexicana que vai lá e critica a empresa por ter feito aquela ação, né, porque isso prejudicou a mobilidade dela, provavelmente algum compromisso, alguma questão pessoal, né, e simplesmente vai lá e bloqueia a pessoa. E eles simplesmente lançaram notas gerais. Então, a gente vai vendo que a forma como ela comunica para a sociedade não é mais individualizada e não é individualizada com o passageiro. Ela começa a ser uma comunicação institucional, ao mesmo como quem não sabe como agir naquela situação, até no primeiro momento. Então, eles vão dizendo assim, a gente está tendo consultoria aqui de né, profissionais de saúde, a gente está indo nas autoridades. Então, eles começam a se munir também, né, em nome das autoridades, para começar a articular algumas estratégias. Então, algumas estratégias ali de benefícios para os motoristas, né, a gente vai vendo campanhas de incentivo, recursos de benefícios como telemedicina e coisas nesse sentido, né, para que eles tenham ali alguma assistência. A gente vai vendo eles se associarem a marcas como Lisoform para criar estratégias também dizendo, olha, os motoristas eles estão sendo incentivados a higienizarem os seus carros para aquela mobilidade ser segura. Então, eles lançam e-mail marketing que chega para os usuários mostrando isso, mostrando quais são os locais do carro que precisam mais ser higienizados. Eles lançam os locais de higienização em algumas cidades também, que o motorista podia levar o seu carro, né, para higienizar, depois que ele levasse algum passageiro. Mas a gente vai vendo que
Outras coisas vão acontecendo, inclusive, na própria matriz interacional da plataforma. Então, que é bem o que a gente percebe na tese, né? O acoplamento de matrizes interacionais. Se antes a gente tinha apenas essa matriz trazendo essa dinâmica do transporte, né? Você coloca ali o destino, né? Para onde você quer ir, como que você vai pagar, o motorista aceita, né? Então, ali se fazia aquele contrato da mobilidade. Quando acontece a pandemia, alguns recursos são acoplados a essa matriz. Então, a gente tem ali a verificação do uso de máscara. Então, o motorista, né, parceiro, cada vez que ele se logasse na plataforma, ele tinha que fazer uma foto dele com a máscara, que ia verificar, né, se ele estava usando, e daí, então, ele era liberado para entrar, né, digamos assim, na tela onde ele ia receber as viagens dos passageiros, né? Então, começa a se colocar outras funções ali dentro, né? E isso vai mudando a dinâmica do funcionamento dessa matriz, né? Ou seja, entra todas essas questões da asepsia, do cuidado, dos protocolos de saúde para dentro da própria plataforma da Uber. Então, a gente vê que, né, que eles tentam colocar ali essa questão da segurança. E em termos ainda de estratégias institucionais, eles lançam outros serviços também. A gente vai vendo que desponta ali o Uber Eats, tem um outro serviço que eu não recordo o nome agora, eu não sei exatamente se ele veio para o Brasil, que era aquele do... Você tem uma pessoa que vai no supermercado para você e faz, né, as compras e leva para você em casa. Eles tinham um serviço assim também. Corner Shop, eu acho que chama. O Corner Shop, exatamente. Aqui em BH teve. O Corner Shop, e teve também o Uber Flash, né, que é para levar objetos, frete, né? Coisas, exato. Então, a gente vê que ela tenta diversificar, né? Não é mais o transporte apenas de pessoas que pode acontecer de modo seguro, porque tem essa verificação de uso de máscara, de abrir a janela, os protocolos que eles sugerem, né, que sejam feitos durante o processo da mobilidade, e que a gente não pode garantir que isso é feito conforme eles sugerem, porque depende de cada pessoa que faz parte desse processo de interação. Mas a plataforma também tem essa dinâmica de autoavaliação, então essa responsabilidade também fica na mão dos usuários, né? Você vai avaliar o motorista vai avaliar você. Então, se você se sentiu ameaçado porque ele tirou a máscara, um deles, né? Então, você poderia também denunciar, né? Então, eles sugerem protocolos pensando na segurança, mas isso depende dos participantes do processo interacional, né? Que são os responsáveis por essa autoavaliação mútua. E junto a isso, toda essa questão, então, de dizer, a gente, então, não está deixando você na mão, a gente tem toda a mobilidade de diferentes maneiras para entregar para você nesse momento de crise. Você pode pedir, então, o Corner Shop, que alguém vai trazer suas compras, você pode, né, precisa de um frete para levar algo para algum familiar, ali você chama o Uber Flash, e você não precisa passar o risco no deslocamento, né, porque você vai ter ali o parceiro, que é o trabalhador, fazendo a atividade de risco, né? Tem mais essa questão ainda por trás, né, de toda essa dinâmica da plataformização, né, que coloca ali essa pessoa que é o trabalhador por trás, né, da operação do risco, digamos assim, né? Só que ela vende tudo isso de uma maneira muito positiva para a gente na sociedade, né? Ela, em termos de reputação, né, daí tem toda uma estratégia de RP que a gente vê por trás, que ela quer construir uma marca que se preocupa com as questões sociais, ela está ouvindo as autoridades e ela está vendendo isso para a sociedade, dizendo, a gente se preocupa, então temos estas soluções, a gente está ajudando os carentes, levando também alimentos, né, ou seja, para comunidades carentes, etc. Então eles vão fazendo uma série de ações, já com uma linguagem muito mais institucional, que é para todos, né, da organização, mas por trás de todo esse discurso também social, pensando na reputação da empresa.
E talvez aí, Eduardo, que a gente veja também quanta discussão se tem para fazer, né, quando a gente pensa nessa ideia das plataformas, né, operacionalizando esses serviços, trazendo questões de trabalho que são muito duvidosas, né, as pesquisas que a gente vê que se desenvolvem muito nesse campo, né, que nem a gente comentou uma vez do Rafael Groman, né, as pesquisas sobre a plataformização do trabalho, e além de toda essa questão capitalista que tem por trás, né, do que a organização quer. Né? Eu vejo muito a Uber como uma organização que quer dominar todas essas práticas de mobilidade. Né? Todos esses estudos que eles fazem também com os carros autônomos, então me parece sempre que eles têm, né, uma vontade aí maior de domínio, né, desse setor. Nesse contexto de constantes adaptações e mudanças, e passada a fase mais crítica da pandemia, o que podemos esperar da comunicação da Uber? Pois é, essa pergunta é bem difícil, né? Porque essa matriz, ela já se transformou de novo. E talvez seja uma característica dessas plataformas, desses serviços, né, que são atrelados a plataformas, justamente por essa dinamicidade. Eles têm que olhar muito, né, dentro da sociedade, o que a sociedade precisa para articular isso nas suas ofertas, né? Então, tem uma questão aí que é muito dinâmica em relação, né, especialmente quando a gente estuda pelo viés da mediatização, que é olhar o impacto, né, dessas lógicas midiáticas aí, dessa evolução técnico-discursiva, inclusive, né, impactando diretamente, né, nessas práticas. Então, o que eu acho que ficou, né, da Uber? Ela tem ainda, me parece, uma ligação muito intensa com essa questão da inovação. Eu não saberia te precisar, assim, se eu tivesse que qualificar hoje a matriz atual, né, se antes era facilidade, praticidade, é um toque, né, que eles trabalhavam muito isso com essa vertente, e depois segurança, eu ainda não conseguiria te precisar, como é que eu vou qualificar ela neste momento. O que eu observei, né, as últimas vezes que eu olhei para esse objeto, né, eu vi que eles estão investindo muito ainda em programas pensando no parceiro. Talvez porque ainda essa discussão que vem correndo por causa do trabalho seja algo muito intenso ainda. E que a gente não sabe como isso ainda vai ser, qual é o fim que isso vai levar, se vai ter uma regularização, como é que isso ainda vai se estipular, porque é algo que demora, né, para ter uma resolução. Alguns países, às vezes, entendem, né, quando a gente vê algumas notícias que a Uber tinha que pagar, então, às vezes, acontece alguns casos ali que vão para a justiça, que aparecem, mas a gente não vê uma política muito definida aqui no Brasil em relação a isso, né, ainda. Então, eu vi que eles estão investindo muito em programas de benefícios, inclusive tem um tal de Uber Pro, que é bem focado para os parceiros, que tem ali um incentivo, né, dentro, eu ainda vejo aquilo dentro de uma perspectiva da uberização, pelo menos eu entendo isso, porque eles oferecem uma série de benefícios, de cashback, de descontos, dentro de uma plataforma que tem uma gamificação, então bota o usuário dentro dessa participação legal, muito aquilo que a Gisele Begman fala também do capitalismo fofinho, que é outro conceito muito interessante, né, que está por trás também dessas empresas de tecnologia hoje, mas que ao mesmo tempo parece que você só vai ter esses benefícios, atingir algo satisfatório, né, para ser benéfico para ti, se você passar mais tempo dirigindo. Então, quanto mais tempo você passa se estressando no trânsito para ganhar dinheiro, para fazer mais viagens, etc., mais você trabalha para Uber, mais pontos você ganha. Então, talvez esses
esse programa de pontos seja algo irrisório, inclusive para o parceiro que dirige muito, mas que é vendido para ele enquanto uma estratégia benéfica. Tu vai ali ter um cashback num posto para lavar teu carro, para abastecer, para, né, enfim, atender os protocolos, né, que fazem parte daquilo que a Uber quer oferecer para o usuário final, que é o passageiro. O carro limpo, a cordialidade do motorista, né, e todas aquelas coisas que vem embasada na ideia daquela oferta, né? Então, eu acho ainda que é muito obscuro a forma como ela ainda trabalha. Ela, né, se solidariza no momento ali de crise. Tá, mas agora a pandemia já terminou, a gente sabe que o Covid ainda está aí, mas a pandemia terminou. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas eu vou colocar a gamificação, porque é algo que faz parte desse contexto das plataformas, e eu vou continuar ainda, né, mostrando que essa inovação veio para ficar, que é algo que, né, então, assim, é difícil qualificar, tu entendeu? Porque ainda me parece que tem uma estratégia que ela é muito maquiada, assim, né, que tem benefícios, mas são benefícios que a gente pode questionar quando a gente pensa no que é realmente essencial para quem é ali o trabalhador, né, para boa, digamos assim, saúde dessa pessoa, saúde mental, né, e inclusive os ganhos que ela vai ter. Então, eu acho que a gente tem que estudar muito ainda essas plataformas, né, é uma pesquisa praticamente para a vida toda, para a gente entender esses aspectos dessa inovação, né, e dessas práticas que tem todas essas lógicas e esses anseios capitalistas por trás, né? Agradecemos a professora Anaís Bertoni por conversar conosco. Para ler o artigo que exploramos neste episódio, acesse dispositiva.org.br ou clique no link que está aqui no post do episódio. Se você quiser receber todos os episódios quando eles forem lançados, siga o Dispositivo no seu aplicativo de podcast preferido e acompanhe a Revista Dispositiva nas mídias sociais. O Instagram é @Revista Dispositiva. O Twitter, ou X, é @RDispositiva. E no LinkedIn e Facebook é só pesquisar por Revista Dispositiva que você nos encontra. Todos esses perfis estão linkados aqui no post desse episódio. Este episódio foi escrito, narrado e editado por mim, Eduardo Lopes. A produção é de Ana Karina Oliveira, Yasmin Souza, Eduardo Lopes, André Veloso e Samuel Rubens, sob coordenação de Verônica Soares. Este episódio usou áudio de Splice. A Revista Dispositiva tem o apoio da FAPEMIG para ações de divulgação da ciência, da tecnologia e da inovação. A revista é gerida pela PUC Minas e pela UFMG. Muito obrigado e até semana que vem.